Terceiro vídeo que vocês vão ver-me com esta blusa. Isso significa que eu estou a fazer aquilo que eu tanto queria fazer esta manhã, que era gravar um vídeo atrás do outro. Esqueçam que eu estou com a mesma blusa, porque eu não tenho pachorra para ir mudar de roupa só para tentar mostrar-vos que não estou a gravar umas coisas a seguir às outras. Esqueçam que eu estou com a mesma blusa e prestem atenção a tudo aquilo que eu vou dizer neste vídeo, porque é um vídeo de opinião, é uma coisa que eu já não faço há muito tempo. Coisa é essa da qual eu tenho muitas saudades, mas que por esta ou por aquela razão, porque a vida não me tem deixado fazer, e eu já acho que já desde março que não faço um vídeo de opinião e estou em pulgas para fazer este. Decidi fazer este porque estas duas leituras que eu junto neste mesmo vídeo, que vocês já sabem quais foram, como é que eu ia dizer, leituras agora de junho, e são leituras que não vão muito, pelo menos a minha opinião das mesmas, não vai muito ao encontro daquilo que eu tenho visto como sendo a opinião geral. Posso estar a ser estereotipada, não é? Mas não vai, a minha opinião, tanto de uma como de outra, não vai muito ao encontro daquilo que tem chegado a mim. É certo que da primeira eu tenho opiniões díspares, pessoas que adoraram e pessoas que não gostaram, que acharam que foi uma grande desilusão. Da segunda tenho sobretudo opiniões de pessoas que amaram isto, e só me lembro de uma pessoa que disse que não achou e que também para ela foi uma desilusão. Pronto, vou falar-vos daquilo, já estou a spoiler um bocadito, que vai ser a minha opinião tanto de uma como de outra, mas vou falar-vos então daquilo que eu acho que tenho de partilhar convosco, da minha experiência de leitura tanto de O Retrato de Casamento de Maggie O'Farrell como de 3 de Valérie Perrin. Falando primeiro do Retrato de Casamento, e digo-vos já que nenhuma nem outra moram nas estantes aqui de casa. O Retrato de Casamento foi um empréstimo de uma amiga que nós temos em comum, e o 3 de Valérie Perrin veio da Biblioteca da Terrinha. Pronto. O meu marido já tinha lido em maio O Retrato de Casamento e tinha amado, eu deixei-vos ficar aqui a opinião dele, muito resumida, é certo, mas tinha amado. A minha Paulinha também amou O Retrato de Casamento, mas ela, posso considerá-la um bocadinho suspeita, porque ela, tal como eu, é fã incondicional de Maggie O'Farrell. Mas, por exemplo, eu lembro-me da Sofia, do ensaio sobre o ensaio do desassossego. Acho que não estou a dizer mal a tua página, Sofia, desculpa se estou a dizer mal. Pronto, mas ela tinha sentido uma grande desilusão ao ler O Retrato de Casamento, depois do ano passado ter lido e ter amado Hamlet. Pronto, não sei se a Sofia já leu mais de Maggie O'Farrell, mas eu tenho uma bagagem bastante grande, por isso é que Maggie O'Farrell é uma das minhas autoras favoritas, porque eu já li muito dela. Não li tudo aquilo que ela escreveu antes de Hamlet, mas li, tirando o Estou Viva, que é de não ficção e que eu li este ano, antes de Hamlet eu li no mínimo 5 obras dela, e todas elas foram leituras maravilhosas. Uma mais do que a outra, mas foram todas leituras que eu recomendo sem reservas. Pronto. Sendo assim, quando eu entrei na obra O Retrato de Casamento, e há ali um bocadinho, não posso, como é que eu ia dizer, dizer-vos que não ia um bocadinho dividida, não posso dizer-vos que não deitei para trás tudo aquilo de bom e de mau que eu ouvi sobre O Retrato de Casamento. Mas sabia à partida que não iria ser uma obra que iria ter a intensidade dramática de Hamlet, não é? Estamos a falar de duas histórias diferentes, apesar das duas serem obras históricas. Há obras que são o retrato ficcional de duas personalidades verídicas, das quais pouco ou nada se sabe, mas eu sabia que Hamlet, por tudo aquilo que aborda, por toda a dor que aborda, eu sabia que à partida era uma obra muito mais intensa, muito mais dramática, que nos fazia apertar muito mais o coração do que O Retrato de Casamento. O Retrato de Casamento aborda, ou tem como protagonista, Lucrezia de Medici, não sei se estou a dizer bem isto com o sotaque italiano, não é? Mas pronto.
uma duquesa que eu não conhecia de maneira nenhuma, não sou muito fã de história muito lá para trás, não é? Estamos a falar de uma duquesa que viveu no século XVI, em meados do século XVI, que era a terceira filha de uma família poderosa do Grande-Duque, creio eu, da Florença, e nós vamos conhecê-la desde a sua concepção e vamos perceber logo na sua concepção que esta nossa protagonista, a Lucrécia, vai ser uma menina muito diferente. E vai ser uma menina muito peculiar. E vai ser uma menina que logo para mim me cativou. Desde muito pequenina me cativou. Por tudo aquilo que foram as suas primeiras vivências, por tudo aquilo que foi diferente dessas primeiras vivências dela em relação aos irmãos mais velhos e mesmo aos irmãos que se lhe seguiram, por tudo aquilo que ela é, por toda aquela curiosidade inata que ela tem, por tudo aquilo que ela quer saber, por tudo aquilo que ela observa, por tudo aquilo que ela ouve, por tudo aquilo que ela vai fazendo e que vai um bocadinho contra a norma, contra aquilo que se espera de uma criança, sobretudo do sexo feminino, e por tudo aquilo que se espera de uma adolescente e de uma jovem mulher, tudo aquilo que ela diz e faz e se apercebe e que nós vamos acompanhando, sobretudo através das suas atitudes e dos seus pensamentos, num estilo maravilhoso como é o estilo de Maggie O'Farrell. É um estilo elegante, é um estilo maravilhoso, é um estilo refinado, é um estilo que sempre mexeu comigo e que agora, nesta contextualização mais histórica, acho que ainda está mais elegante, mais refinado, mais suntuoso, sem ser barroco, entendem-me? E nós com esse estilo vamos acompanhando a Lucrécia, vamos acompanhando as suas vivências, mas sobretudo os seus pensamentos e as suas atitudes, e não é possível não nos apaixonarmos por ela. E eu, logo desde o início, como já disse, eu apaixonei-me por ela e quis sempre acompanhá-la e perceber e condoer-me de tudo aquilo que lhe foi acontecendo, de situações que eu não quero revelar aqui, mas que fizeram com que ela tivesse que submeter-se, coisa que ela não queria. Eu vou explicar-vos aqui, eu vou ler-vos uma passagem que eu tive que anotar e que diz que, mas não está na minha natureza a quis ser, submeter-me. E não estava na natureza da Lucrécia submeter-se, ela teve que o fazer, e percebem, acho eu, o porquê através do título da obra, mas não vos vou explicar muito mais do que isso, e percebem através desta passagem mais que eu vos vou ler, que ela nunca quis submeter-se, tentou sempre não fazê-lo, arranjou sempre maneiras e artimanhas de não o fazer. E uma mulher que viveu num século XVI, ainda muito imbuído da Idade Média, daquela mentalidade, nós sabermos disto e acompanharmos tudo o que ela faz para não se submeter, para fugir de uma realidade que não a agrada, é maravilhoso. E aqui vamos encontrar mais uma vez uma prova dessa não submissão ou dessas tentativas que ela faz de não submeter-se. Debruça-se pela cintura, põe uma das mãos atrás do pescoço dela, inclina-se e encosta os lábios aos dela. Faz Lucrécia lembrar-se do pai, a colocar o seu selo em cima de um documento, marcando-o como seu. Vocês percebem, pelas duas passagens que eu li, que por um lado nós temos o narrador de terceira pessoa e por outro lado temos o narrador de primeira. E vamos também tendo vários momentos de tempo que se vão alternando, uns momentos mais passados, da vida passada de Lucrécia e uns momentos mais atuais da sua vida. E vamos alternando isto de uma maneira maravilhosa, com capítulos que são desiguais em termos de tamanho. Os que se debruçam mais no passado são mais longos, os que se debruçam no presente são mais curtos, sim, mais breves, mas toda a obra está muito bem urdida, como só Maggie O'Farrell sabe fazer. E eu adorei esta leitura, adorei o ritmo que vai crescendo, um ritmo que assim mais para o final tem ali quase laivos de thriller
e é uma obra que está muitíssimo bem construída e que eu recomendo vivamente. Não façam comparações de O Retrato de Casamento com Hamnet. Se já leram Hamnet, como eu já fiz, não vão com essas expectativas de encontrar um tipo de retrato histórico e ficcional parecido. Não é. As diferenças são algumas. Há semelhanças, estamos a falar de duas situações que a autora manobrou, não é? À maneira dela, porque há muito pouca coisa que se sabe tanto de uma pessoa como da outra, tanto de um protagonista como do outro das duas obras, mas não façam comparações, porque se estão à espera da mesma intensidade dramática de Hamnet no Retrato de Casamento, não. É uma obra muito mais contida, é uma obra que nos vai arrebatando e conquistando aos pouquinhos, e é impossível nós não amarmos a Lucrécia, é impossível, eu acho que é mesmo completamente... É mesmo difícil nós não nos apaixonarmos por aquela miúda, por aquela jovem mulher, por tudo aquilo que ela faz para não submeter-se. E depois há outras personagens femininas que me encantaram e que fazem companhia a Lucrécia, a primeira Sofia, a sua ama. Ai, que mulher maravilhosa! Aquilo tudo que ela faz, aquela capa que ela veste por um lado e que tem que vestir enquanto ama, mas depois o outro lado dela que eu amei. E por outro lado temos a Emília, aí que tem um papel preponderante também na vida da Lucrécia. E olhem, eu amei o final, que é para mim tcharam, pronto, não posso dizer muito mais do que isto, e amei esta obra, por isso leiam-na. Leiam Maggie O'Farrell. Não pensem que Maggie O'Farrell é só tcharam com Hamnet. Ela é tcharam em tudo o que escreve. E esta não é exceção. E eu dou-lhe um 9 em 10. Não lhe dou o 10 em 10 porque senti às vezes que se arrastou ali uma outra vez um bocadinho. Mais nada. Pronto, mas de resto amei a obra, dou-lhe um 9 em 10 e recomendo-a vivamente. Sou eu e o maridinho a recomendá-la aqui de casa, por isso vocês tirem daí as ilações que quiserem, ok? Mas o que eu acho é que vocês devem dar uma oportunidade a esta obra se gostam de romances históricos, se gostam de romances históricos baseados em factos verídicos, mas que depois dão ali uma roupagem, não é? Algo não, bastante ficcional a essa contextualização e essas figuras históricas. E se já conhecem Maggie O'Farrell e se gostam do estilo dela, têm mesmo que dar uma oportunidade a este Retrato de Casamento, que tem uma capa que eu não gosto nada, mas que lá dentro aquilo que tem a mim me deslumbrou, ok? Pronto. Quanto à outra obra, que esta sim ainda está cá em casa, falo-vos de 3 de Valérie Perron. Eu li o ano passado a Breve Vida das Flores, desta mesma autora, e adorei a protagonista, adorei a Violette, adorei conhecer tudo aquilo que era a sua vida, ou foi a sua vida, mas houve partes na obra que não me conquistaram, partes mais associadas a situações de thriller e de querer saber quem é que fez uma coisa muito má. Achei que aquela parte foi forçada, também achei que uma outra personagem, a autora forçou um bocadinho na sua caracterização, acho que não era preciso tanto, e estava com expectativas em relação a estes 3 que já me tinham dito que até poderia ser melhor que a Breve Vida das Flores. E eu, que já tinha visto também algumas opiniões muito positivas acerca desta obra, quis muito lê-la, por isso é que a requisitei da biblioteca e quis dar uma nova oportunidade a Valérie Perron e ver se o 8 em 10 que eu dei à Breve Vida das Flores poderia ser uma nota mais, mais positiva, mais superior com este 3. Mas digo-vos já que isso não aconteceu. Esta ainda gostei menos do que gostei da Breve Vida das Flores. Gostei muito do início. No início nós acompanhamos 3 crianças que no primeiro dia de escola de um determinado ano de escolaridade, por uma casualidade, conhecem-se
ficam na mesma turma e a partir daí vão tornar-se amigos inseparáveis. Os três, eles são os três, toda a gente os conhece como os três, eles não fazem nada sozinhos, contam tudo uns aos outros, mesmo crescendo, não é? Mesmo tornando-se adolescentes e jovens, contam tudo uns aos outros, têm conversas maravilhosas uns com os outros, há uma harmonia entre os três muito, muito boa. Gosto muito da imagem porque são dois rapazes e uma rapariga, ela no meio, um deles do lado esquerdo, o outro do lado direito, há ali sempre um amparar e sempre uma interajuda e um consolo e um conforto e uma cumplicidade maravilhosas entre estes três. Isso foi aquilo que mais me agradou e isso para mim chegaria, ou seja, aquilo que nós vamos acompanhando da vida destas crianças à medida que eles vão crescendo, das suas famílias. Adorei a mãe do Adrien, adorei o avô da Nina, adorei a família do Etienne, adorei a Louise, que é a sua irmã mais nova. Isso tudo para mim chegava e era matéria suficiente, ingredientes suficientes para cativar-me. Mas achei que a autora quis trazer outra vez mais coisas para esta obra, achei-a demasiado grande e achei que as páginas que para mim estão a mais têm a ver com aquilo que a autora quis trazer mais uma vez, tal como fez na Breve Vida das Flores, quis trazer para uma narrativa que no meu ponto de vista não precisava disso, é o meu ponto de vista. Trouxe outra vez personagens que eu acho que raiam ali o estereotipado. Voltamos a ter personagens com comportamentos assim, como é que eu ia dizer, explosivos, com comportamentos abusivos, coisas que eu acho que não havia necessidade de trazer, porque parece que aquilo que já tinha acontecido na Breve Vida das Flores, ela quis também trazer para aqui. E são algumas coisas que para mim se tornam algo clichê e que fazem com que aquilo que já não me tinha agradado na Breve Vida das Flores, eu volto a encontrar aqui e volto a suspirar assim de frustração, sabem? E a dizer, não havia necessidade, porque aquilo que para mim era aquilo que mais me apelava nesta obra, que era esta união inseparável destes três e o acompanharmos da vida deles, era suficiente. De todas as dores pelas quais eles passaram em alguns momentos, todas as suas incertezas, todos os seus segredos, aqueles segredos que por muito que eles sejam, como é que eu ia dizer, inseparáveis, há ainda segredos que eles não conseguem revelar uns aos outros. Isso tudo para mim era suficiente. Agora, trazer para aqui outra vez situações de coisas, crimes que tinham que ser solucionados e que levam outra vez mais para esse lado do thriller que a mim não me diz nada, e personagens que rondam ali o clichê e o estereotipado demasiado forçados e abusivos e nos extremos, fez com que eu não ficasse assim maravilhada com esta leitura, que ficasse frustrada com aquilo que encontrei, que ficasse com a ideia que mais uma vez a leitura, e eu que gosto de calhamaços, que esta leitura não deveria, esta obra não se deveria ter estendido tanto, poderia ter menos páginas. Ou então que tivesse estas mesmas páginas, mas que não tivesse esse lado tão clichê que para mim não me agrada e que me deixa chateada e que me deixa frustrada. E a juntar a isto, já que estamos a falar de clichês, o final, o final associado a uma das personagens não era preciso. Depois de tudo aquilo que já tinha essa personagem decidido, para que é que foi mudar? Eu não quero dizer muito mais, porque não quero spoiler, mas as pessoas que já leram, há uma das personagens que já tinha uma decisão feita. Para que é que foi mudar assim só porque? Está bem, pronto, era uma situação dramática, e até podemos pensar que essa mudança faz sentido, mas a mim não fez sentido nenhum. Para mim, aquela decisão estava tomada e era de levá-la até ao fim. Não foi o que aconteceu e também isso acumulou na minha frustração e na minha tristeza, na minha desilusão. Assim sendo,
Depois de tudo isto, o que é que eu vos posso fazer para rematar a opinião sobre este 3? Gostei muito dos 3 enquanto protagonistas, de acompanhar a vida deles e daqueles que lhes são mais próximos, nomeadamente os seus familiares, quase todos eles. Aquilo que menos me agradou foi, outra vez, os mesmos ingredientes que fizeram com que eu não tivesse gostado para um 10 em 10 de A Breve Vida das Flores, e que aqui volto a encontrar, e que se já não me tinha agradado naquele, aqui ter a repetição fez com que eu ainda gostasse menos deste 3 do que gostei de A Breve Vida das Flores, e sendo assim só consigo dar-lhe um 7 em 10. É a minha opinião, vale o que vale. Mas vocês aí desse lado, se já leram 3, digam-me o que é que acharam, rebatam a minha opinião, digam-me se gostaram mais do que eu, digam-me porquê, deixem ficar tudo aí em baixo nos comentários, e fico-me por aqui. Voltei aos vídeos de opinião, gostei muito de fazer este, posso não ter dito tudo aquilo que gostaria de dizer e tudo aquilo que eu gostaria, e não ter dito como eu gostaria de dizer, ou seja, não ter chegado a vocês como eu gostaria de ter chegado, mas foi o possível depois de já ter gravado 2 vídeos e este ser o terceiro. Mas por favor digam-me aí em baixo aquilo que acharam deste vídeo de opinião, se valeu a pena eu tê-lo feito, e se já leram estas 2 obras ou alguma delas, digam-me aí em baixo as vossas opiniões e se ficaram interessados em ler uma ou outra, ok? Um beijinho muito, muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!